Meus caros irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna de paz e alegria, a minha comunhão e unidade com todos vocês. E eu trago aqui hoje um tema para nossa reflexão da revista Vida Pastoral da editora Paulus, do padre Danilo César dos Santos Lima, formado em liturgia pelo Instituto Santo Anselmo em Roma e pároco da paróquia de Santana, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Este nobre sacerdote compôs um texto que está na revista Vida Pastoral, tida como uma revista séria dos padres paulinos, e ele dedica um estudo do fenômeno do cerco de Jericó na renovação carismática. E ele já começa dizendo que o cerco de Jericó é uma negação bíblica, litúrgica e teológica, e que o cerco de Jericó representa o distanciamento da igreja, da Sagrada Escritura, da liturgia e da tradição. Ele pede um mover dos bispos contra os cercos de Jericó. Ele pede uma atitude dos bispos contra os cercos de Jericó. E isso é muito preocupante, porque se trata de um sacerdote, numa revista, até que se diga o contrário, respeitável, mas muito estranha na sua capa desse mês, porque mostra Jesus em torno da mesa, na ceia, e nós só temos aqui 10 apóstolos. Vocês não tenham dúvida que isso aqui já é uma especulação teológica para querer negar que não eram 12, eram 2, eram 3, eram 4. Aguardem. E esse padre, ao dizer que quem pratica o cerco de Jericó está afastado das fontes da igreja, ele comete um equívoco muito grande, porque os cercos de Jericó estão em harmonia com a igreja, com a liturgia, com os seus bispos. É certo que alguns bispos e padres não aceitam, mas eles são a minoria e desprovidos do conhecimento do que seja um cerco de Jericó. Um cerco de Jericó não é outra coisa a não ser um cenáculo de fé. Um momento em que a comunidade se reúne para pedir suas graças e se motiva com um tema, e se baseia na Sagrada Escritura, e se baseia na liturgia e na tradição da igreja, porque esse cerco de Jericó aconteceu em toda a história da igreja com outros nomes. Então não há porquê, de repente, um sacerdote dizer que os bispos devem se levantar contra o cerco de Jericó. Nos dar a ideia de um sacerdote que persegue pessoas, prejudica pessoas, não é? Lá na paróquia dele, que dissemina discórdias, que é um elemento que quebra a unidade. E toda vez que a gente lê um texto desse, nós temos que ir atrás quem é este padre, né? Que tipo de vida ele leva. Porque, por certo, não está na unidade da fé. Um sacerdote, quando não entende um cerco de Jericó, quando não entende a renovação carismática, se ele é um homem de Deus, ele deve procurar entender, se sentar, conversar, e mais do que conversar, ouvir, dialogar, entender-se. Porque, amados irmãos, eu tenho 40 anos de vida consagrada e eu posso dizer com propriedade, se não fosse a renovação carismática, a igreja na América Latina estaria em situação muito, muito grave. Tivemos aí a experiência da teologia da libertação, que teria levado a igreja ao infortúnio, e ela não acabou. Ela está viva em muitas congregações, está viva em muitas ordens religiosas, está viva na mente, no consciente e inconsciente de muitos sacerdotes. Esse pensamento comunista, né? Esse pensamento que desaprova Deus e nega as verdades da fé, esse pensamento que desqualifica a Igreja Católica para ela ser uma instituição de direitos trabalhistas ou coisa do gênero, quando na verdade quem briga por isso tem uma vida muito boa, tem uma vida social muito boa, tem muito dinheiro. Então é uma hipocrisia muito grande.
E esse padre chega a dizer que quem pratica o cerco de Jericó está afastado da igreja, não é igreja. E ele pede uma reação dos bispos. É preciso que nós leiamos essas coisas para saber no que estamos envolvidos, no que está chegando para nós como vento de doutrina. Porque o cerco de Jericó é algo completamente aprovado pela igreja. O cerco de Jericó é como se fosse, não é, um imã que atrai graças, que ensina a rezar, que ensina a interceder, que fomenta a esperança, que fomenta a graça da espera nas promessas. Não tem nada de alienante. Sim, nós sabemos que a caída dos muros de Jericó é simbólica, é um gênero literário. Você imagina pessoas rodando em torno de uma muralha e ela vinha abaixo? Por causa disso apenas? Não, nós sabemos que é uma história para contar outra. São coxas de retalho, né, que formam a Sagrada Escritura. Mas a ideia da intercessão, quando diz que Josué orou e o sol parou, nós entendemos que o autor sagrado se refere a outras realidades que não seja o sol que para, porque isso a ciência saberia. A palavra de Deus está subordinada à ciência também. E à história. Então não há nenhum fato que conte que um dia parou, não é, de ter 24 horas e isso foi na história de Israel. Não há. Nós sabemos que é uma situação simbólica. Mas isso não abala a fé de ninguém, a não ser dos menos providos, né, de consciência, de entendimento. Mas um sacerdote viu na revista católica para dizer que Jesus não está presente no cerco de Jericó, que o cerco de Jericó não representa, só representa o distanciamento da igreja, ele está equivocado e talvez isso seja reflexo da sua vida sacerdotal. Nós queremos ouvir os padres fiéis ao Papa, os bispos fiéis ao Papa. Não nos interessam os sacerdotes que estão tremulando na sua vocação sacerdotal, que estão mais para lá do que para cá na fidelidade voluntária a Cristo. Nós não temos tempo para gastar ouvindo ou lendo sacerdotes que não são fiéis ao Santo Padre, o Papa e ao magistério da Igreja. Acho que porque se formou em Roma, bom, eu conheço um monte que se formou em Roma e nega a fé. Eu tive professores na faculdade de teologia que negavam a fé, que negavam as parábolas, que negavam os ensinamentos bíblicos, que distorciam. Eu tive professor na faculdade de teologia que Jesus esteve na Índia, que lá se casou. Tive professores na teologia que disseram que Maria teve outros filhos sim, e que teve uma vida como qualquer mulher judia, e que a Imaculada Conceição é um erro teológico da Idade Média, por causa do muito dinheiro que o Papa recebeu para criar esse dogma. Nossos professores diziam isso. Tive professores excelentes, não nego. Como esquecer Padre Uchoa, Irmã Elizabeth Stinfler, Irmã Gilza Mota. Mas tivemos professores deploráveis e que se fôssemos seguir seus ensinamentos, nem cristãos seríamos hoje, quanto mais católicos. Então não é questão de ouvir uma pregação, uma palestra, um treinamento, não é? É a gente filtrar o que a pessoa está dizendo e olhar para a vida de quem está falando. Aí a gente tira as próprias conclusões. Aqui fica só um alerta. Não contra a revista pastoral, não contra os padres paulinos, que são evangelizadores, mas determinados autores que chegam para dizer barbaridades como essa, de que os cercos de Jericó nada tem a ver com a fé católica. Não é verdade. Isto é um ensinamento, isto é um vento de doutrina que nós temos que combater, porque os cercos de Jericó são aprovados pela igreja, se não pela maioria dos bispos, os mais compreensivos, os mais eclesiais, os mais fiéis e os mais pastores do rebanho. Porque o bispo tem que ser pastor do rebanho, né? Não é um cargo elitício, é um cargo de serviço, comunhão, unidade, interação com as ovelhas, de paternidade. Nós precisamos ter cuidado com o que se diz, porque
acaba formando opinião e afastando as pessoas do credo católico apostólico romano. Vocês podem achar o que vocês quiserem de mim, mas uma coisa vocês nunca vão poder dizer: o irmão Emanuel prega doutrina que a igreja não ensina. Ah, não. Eu não aceito abrir 1 centímetro para desqualificar a doutrina ou neutralizar a doutrina. Assim como não aceito de forma nenhuma a abordagem evangélica. São filhos de Martinho Lutero e não passam disso. Não adianta. Ecumenismo é querer um só rebanho e um só pastor. Não é o entrelaçamento doutrinal e responsável, não. Quem me conhece sabe que o Senhor me deu a graça de ser martelo dos hereges, e o serei até o fim da minha vida. E heresia aqui não são só os evangélicos, mas todo cristão, católico, sacerdote, religioso que queira ensinar algo contrário à Santa Igreja. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.